O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A aula desta quarta-feira é com a educadora popular, feminista e fundadora da União de Mulheres de São Paulo, Amelinha Teles. E o tema é a construção de uma agenda político-feminista. Nós vamos para a terceira aula. Eu sou a Amelinha Teles e nessa terceira aula nós demos o nome de A Construção da Agenda Política Feminista. É interessante que nós construímos nossa agenda com reuniões, manifestações de rua, encontros, seminários, e fizemos encontros aqui no auditório do Tuquinha, antigamente, fizemos no auditório da Fundação Getúlio Vargas, fizemos encontros na Câmara Municipal de São Paulo, fizemos encontros em diversos lugares, nas periferias de São Paulo, nos sindicatos, né? E até que, em 1979, nós fizemos o primeiro Congresso da Mulher Paulista. Foi extremamente importante esse congresso, porque ele era uma novidade, primeiro. Congresso da Mulher Paulista, quem é que ouviu falar? Foi aquele, primeiro Congresso da Mulher Paulista. Existia uma tentativa, né, de dividir o movimento de mulheres em feminista e as outras, né? Então, as mulheres, as outras, eram que defendiam as lutas gerais, e as feministas as lutas específicas. Mas isso não convenceu as mulheres viram que elas estavam dentro dessas lutas feministas, levando todas essas bandeiras. E no primeiro congresso da Mulher Paulista foi muito interessante, porque todo mundo achava que feminista tinha um estereótipo de feminista, mulher branca, classe média, estudante da USP, não era. Mulher feminista era aquelas mulheres da periferia que vieram em peso para o Congresso, mulheres negras, sindicalistas, mulheres tecelãs, metalúrgicas, químicas, dos sindicatos químicos também vieram várias mulheres, mulheres professoras, enfim, as mulheres vieram para o Congresso. Foi um sucesso, né? De repente, o feminismo, que era visto como algo de elite, passou a ser visto
com um outro olhar, né, muito grande. E aí nós vamos ver levantando o movimento de luta por creche unificado nasce ali, naquele março de 1979. Aliás, esse congresso se deu aqui no Teatro Ruth Escobar, né? A nossa passamos aqui uma referência à participação da Ruth Escobar, que era uma atriz e política e feminista, e que nos cedeu esse teatro por 2 dias, sábado e domingo, e depois por um dia de semana à noite para fazer o 8 de março, né? Que nós fizemos 2 dias antes do 8 de março e depois o 8 de março. E tinha 900 mulheres no auditório, né? As mulheres que eram da luta geral, elas não fizeram, elas resolveram fazer um 8 de março, separado do nosso, não chegava a ter 100 mulheres. Então, nós tínhamos, no dia 8 de março, nós tínhamos, na verdade, 2.000 mulheres. As mulheres sentavam no chão, né? E as mulheres levantaram a questão da sexualidade, denunciaram o controle de natalidade que a ditadura impunha às mulheres, principalmente, né? Quantas mulheres foram esterilizadas, quantas mulheres foram cobaias, né, da indústria farmacêutica, e principalmente mulheres da periferia e mulheres negras, né? Houve até uma política mesmo, que foi escondida depois pela própria ditadura, de esterilizar mulheres negras para que a população ficasse mais branca, né? Chegou até a falar um dos políticos da época da ditadura, o Paulo Maluf, que do jeito que ia crescendo essas negras, esses movimentos, podia acontecer do Brasil um dia ter um presidente negro. Olha só que horror, não? Ele disse isso. E queriam fazer essa política e, de alguma certa forma, trouxe muito prejuízo, né, muitos danos para a sociedade brasileira, para a população periférica, população negra, população marginalizada, que se tornou, principalmente os corpos e a sexualidade das mulheres é que foram mais, mais manipulados ali naquele momento. Fizemos a discussão, então, da sexualidade, a discussão da necessidade do uso, sim, de contraceptivos, que tivesse uma assistência à saúde das mulheres para usar o uso contraceptivo, que estava sendo usado nos países chamados do primeiro mundo, né, onde as mulheres não tinham que tomar altas dosagens de hormônio, não tinham que ser expostas a perigos, né, a ameaças à sua saúde usando os contraceptivos. Teve discussão do trabalho, das condições de trabalho, igualdade salarial, pelo fim do assédio moral e do assédio sexual, que, aliás, não tinha esse nome na época, né? Em 1979, eram chamados de quê? De cantadas dos chefes, né? As mulheres operárias reclamavam das cantadas dos chefes e diziam que na verdade era violência sexual, era ameaça de estupro, ou mesmo estupro. Nós vimos estupro dentro de fábrica, né? E as mulheres também tinham um outro problema, que o controle do uso do banheiro, porque os banheiros, os homens podiam usar o banheiro à vontade, e as mulheres não tinham vontade de ir, não podiam, elas recebiam uma chapinha e era controlado por essa chapinha, né? Vocês imaginam o que é a mulher grávida, a mulher menstruada, a mulher com miomas, com útero inchado, às vezes ficando em pé, muitas trabalhavam em pé o tempo todo, ou mesmo sentadas ficavam com a bexiga sobrecarregada, né? Bom,
Então, eram essas reivindicações. E a creche, né? A creche foi a reivindicação mais forte desse Congresso da Mulher Paulista. E, evidentemente, também se defendeu as bandeiras, chamadas bandeiras gerais, a anistia, a democracia, liberdades políticas, né? Liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade, inclusive, para os partidos políticos, que eram proibidos, né? A ditadura só permitia dois partidos, um que defendia a ditadura e o outro que também tinha que concordar com a defesa da ditadura, né? Então, a gente até brincava que um era do sim e o outro era do sim, senhor, né? Então, eram tudo isso as mulheres reivindicavam, né? E foi um sucesso, e de repente, o que aconteceu? Nessa construção das nossas pautas, o que nós queremos? Direito de decidir sobre o nosso corpo, mas direito de decidir sobre a nossa profissão, direito de ter opinião, direito de decidir sobre a política do país. O direito de decidir, ele criava vários direitos, o direito de escolher, de me divorciar, desse homem que eu não quero mais viver com ele, né? Então, o direito de ter ou não ter filhos, então tinha que ter condições para realizar um abortamento em condições sanitárias e ideais, né? Dignas, né? Então, tudo isso apareceu, né? Então, tudo isso foi a construção dessa pauta, né, dessa agenda, tudo era pauta para a nossa agenda. Eu acho interessante que nós fizemos uma discussão da saúde integral para as mulheres, eu acho que foi um movimento que teve uma pedagogia maravilhosa, né, que deu uma outra dimensão e compreensão para os nossos feminismos, e isso foi graças a médicas, técnicas que trabalhavam no Ministério da Saúde e que perceberam que a saúde se limitava ao período materno-infantil, chamava assim saúde materno-infantil. Só a mulher grávida, o que teve o bebê, o que está tendo bebê, o que está amamentando, é que tem direito à saúde. Nas demais fases da vida, não tem saúde. Então, a saúde integral em todas as fases da vida, essa foi uma grande construção de uma agenda que entrou muitas ramificações, e melhor, que fez com que a gente compreendesse mais nossas necessidades do nosso corpo, da nossa vida, do nosso cotidiano, sabe? E ampliar a nossa concepção de cidadania. Nós fizemos também essa luta que é presente até hoje, né? A luta do assédio moral e do assédio sexual, no trabalho principalmente. Aí eu quero fazer um parênteses, eu quero fazer uma homenagem a Margarida Barreto, uma médica que morreu recentemente, médica feminista, que dedicou sua vida inteira, seus estudos, a, a sua a toda a sua criatividade, a luta da classe trabalhadora, a defesa das mulheres trabalhadoras. Eu trabalhei muito com ela na questão do enfrentamento da violência contra as mulheres, da violência de gênero. Então, Margarida, por que eu estou trazendo Margarida? Primeiro que é uma mulher, né, uma mulher baiana que viveu aqui em São Paulo por muito tempo e que era doutora, né? E saúde do trabalho, ginecologia, ela estudou psicologia social. Ela era muito estudiosa, né? Muito preparada e dedicava todo o seu conhecimento a fortalecer a nossa luta, os feminismos e a classe trabalhadora em geral. Né? E o assédio moral é uma figura que ela que trouxe nos anos 90 aqui para o Brasil, né, com seus estudos. Bom, e por último aqui, né, nessa pauta, que é a pauta que nos é muito cara, que para mim é talvez a principal, é o enfrentamento da violência contra as mulheres. Né? Nós começamos a discutir os assassinatos de mulheres que se davam
As mulheres são assassinadas, de um modo geral, porque são mulheres, né? Existe a misoginia, existe o ódio contra as mulheres e existe a ideia muito forte de que essa mulher tem que pertencer a um homem, né? A mulher não é um ser humano que tem plenas condições de decidir com quem viver, onde viver, se quer viver sozinha, se quer viver acompanhada, ou se, enfim, esse seu direito de ir e vir, esse seu direito de opinar, ele é sempre bloqueado por essa violência de gênero, essa violência contra as mulheres porque são mulheres, né? Nós começamos a ver que o assassinato de mulheres, na hora do julgamento do assassino, né, do réu, ele era absolvido sob a alegação de legítima defesa da honra. É uma coisa tão absurda, esse argumento é tão absurdo, que ele nem existe no Código Penal, não existia antes e nem existe agora, né? Era uma invenção de advogados que defendiam seus clientes, né? E colocavam isso em defesa da honra. E onde é que ficava a honra das mulheres assassinadas? Né? E as mulheres não têm o direito de viver, que honra é essa, tão violenta e tão absurda, né? Então, nós combatemos muito isso, né? Nós fomos em várias manifestações nos tribunais de júri para protestar contra essa decisão do Poder Judiciário, e que me parece que o ano passado, um ano retrasado, que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que não pode ser usado esse argumento na defesa de assassinos de mulheres. É interessante que nós começamos lá em 1980, né, que eu acho que marca que é a criação do SOS Mulher aqui em São Paulo, que são mulheres de diversas áreas de conhecimento e de atuação que vão acolher mulheres vítimas da violência, né? Então, é muito interessante que ali se aprende muito a respeito da violência e da visibilidade à violência contra as mulheres, inclusive a violência doméstica, a violência sexual, o estupro. Esse movimento traz essas ideias, essas ações lá em 1980, né, que são mais de 40 anos, né, nós podemos falar em 42 anos aí. E só vamos ter a figura do feminicídio, que vai destacar que as mulheres são assassinadas porque são mulheres, né, vai enquadrar esse crime em 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff. Eu acho isso importante lembrar quantos anos nós tivemos essa luta, né? E assim nós vamos construir essa agenda política, né? Costurando entre nós, divulgando entre nós, fortalecendo essas bandeiras, né, nas manifestações unitárias, como o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, depois veio o 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta, de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, né? E nós vamos trazer no dia 28 de setembro, que é o Dia latino-americano de luta pela legalização e descriminalização do aborto, né? É interessante que essa data quem propôs foram as mulheres brasileiras, né? Porque nós participamos, os nossos feminismos aqui são construídos aqui nas periferias, nas nossas casas, sindicatos, partidos políticos, mas também nos outros países. Em 1990 teve o 5º encontro feminista latino-americano em Buenos Aires, na Argentina, e nós levamos a proposta dessa data, 28 de setembro, que em 28 de setembro de 1871, ou 71, foi feita a lei, foi promulgada a lei aqui no Brasil,
do ventre livre, né? Então, numa proposta das mulheres negras, o 28 de setembro seria o Dia Nacional pela legalização do aborto. Nós levamos para a Argentina, esse dia foi adotado por todos os países da América Latina e foi levado até para as Nações Unidas. Eu tenho a impressão que se tornou um dia internacional, que é latino-americano, nós temos certeza que é um dia latino-americano, onde as mulheres lutam pela legalização do aborto em todo o território, né, dos nossos continentes, e as mulheres da Argentina tiveram uma grande vitória, né, elas conseguiram a legalização do aborto em condições dignas para as mulheres que vivem na Argentina e até as mulheres imigrantes também, ou mulheres de outros países vizinhos. Né? Viva as mulheres argentinas por essa conquista. Um dia nós teremos também essa conquista. Muito obrigada. Agora vamos até a próxima aula, que é a última, a quarta aula. As mulheres nem sempre estiveram na luta, mas a gente tem uma data para essa construção dessa luta. Né? Então, desde o século XVIII, desde o século XIX, as mulheres têm tido uma participação ativa na garantia e luta por diferentes direitos. Né? No Brasil, em especial, isso vem desde o século XIX. Então, nós temos a luta pela educação, a luta pela participação política, que começa com o direito ao voto, mas também pelo direito de ser votada, né, de entrar nas instituições, tanto nos espaços institucionais de poder, de tomadas de decisões, digamos, mas também nas outras esferas públicas, né, em outros espaços públicos de constituição de poder político. Então, desde desse século XIX, a gente vê uma crescente de mulheres que vão abrindo espaços, né, cada vez mais, trazendo temas para essa inserção, né, política. Então, se tem primeiro, né, um direito à educação, um direito à palavra, o direito de ser profissional, o direito de conquistar um espaço político, depois também para se abrir para as questões que a gente, né, chama aí de ordens privadas, o direito ao corpo, o direito à sexualidade, o direito à felicidade, o próprio divórcio, que não existia até recentemente, são coisas muito... Né, talvez, né, para as pessoas acham que isso, né, é uma conquista que sempre foi assim, mas são coisas muito recentes. E talvez uma das mais importantes aqui, a luta contra a violência de gênero, né, que até 1970 nós temos, né, não se falava sobre isso, era algo, né, considerado natural, a violência que recaía sobre as mulheres e, obviamente, sobre, né, a família. Então, as mulheres têm aí, né, uma trajetória nesses 2 séculos de muitas lutas de políticas públicas. E, claro, né, a gente já alcançou muita coisa, o movimento feminista, os movimentos feministas, né, porque a gente não tem um só, trouxeram muitas conquistas, a exemplo, né, desse que hoje a gente pode participar das decisões políticas, que as mulheres podem ir às ruas livremente, falar sobre, né, sobre si, sobre os seus direitos, podem estudar, podem estar nas universidades, podem fazer o que desejam da sua vida, desde ficar em casa cuidando dos filhos, a ser, né, uma trabalhadora, enfim, né, a conquistar aí um outro espaço profissional, a ser uma deputada, né, uma presidenta, uma governadora, enfim, ocupar espaços institucionais ou de trabalho, poder decidir se quer ou não casar, decidir se quer ou não, isso ainda não, né, se quer ou não decidir ainda ser mãe. Então esse é um trabalho que ainda tem muita luta pela frente, os direitos reprodutivos, que a gente vê avançar muito na América Latina, ainda precisa, né, ganhar fôlego aqui no Brasil, é uma pauta ainda do movimento feminista, assim como as políticas em torno da violência de gênero precisam ser reforçadas, né? Nos últimos anos, nós perdemos muito no combate à violência contra a mulher no Brasil. Então, ainda é um campo de luta, né? Eu acho que esses 2 são imprescindíveis ainda no Brasil. Conquistamos, né? As mulheres também conquistaram muitos postos de trabalho, muitos direitos trabalhistas. Hoje, as mulheres são
são maioria nas universidades, mas nós ainda temos, sim, muitas desigualdades dentro dessas áreas. Então, o incentivo, né, essa participação das mulheres na ciência, no mundo do trabalho, o reconhecimento também desse trabalho doméstico, que é uma luta aí dos anos 70, né, como o trabalho feminino, também é um campo que ainda tem que ser trilhado no Brasil, né? Nós vemos outros países, a exemplo da Argentina, que recentemente reconheceu esse trabalho doméstico, né, a maternagem, como também, né, uma forma de trabalho. Eu acho que aqui no Brasil, nós temos ainda que avançar nesse aspecto, né? Então, as conquistas são muitas, mas ainda temos caminhos, especialmente em relação aos direitos reprodutivos, né, o desejo ou não de materno, a saúde feminina como um todo, o combate, né, uma política forte de enfrentamento à violência de gênero e também as igualdades salariais. O programa Elas por Elas Formação de hoje chegou ao fim. Amanhã você acompanha a última aula com o tema Sem as mulheres não há democracia. Para rever essa e outras aulas, acesse a playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVBT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.